realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Felicidade é Jesus, é Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Fique de pé, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Vamos ler a sexta carta à igreja de Filadélfia. A igreja das missões modernas. Filadélfia, hoje é dia de ensino. Quem veio buscar uma palavra de Deus? Amém? Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. Aos irmãos que estão em sintonia, conectados, sintonizados conosco através do sistema Gideões de comunicação, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso 7. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Igreja de Filadélfia. Deveria ser essa a nossa igreja, mas não é. A igreja de Filadélfia, a nossa é a próxima, é a Laodiceia. A de Filadélfia é das missões modernas. A de Laodiceia é a igreja morna, a igreja moderna, a igreja que não falta nada. Temos tudo, mas perdemos o primeiro amor e perdemos a unção do Espírito de Deus. A igreja última é a igreja que se preocupa com a riqueza, com o luxo, com o cotidiano do dia a dia. Mas essa igreja de Filadélfia é uma igreja exemplo. E o que mais me alegra é o verso 12. Ele mostra a cidade que nós vamos morar. É uma cidade quadrada, porque nós somos quadrados. Ela tem a mesma medida de um lado para o outro e de baixo para cima. Ela é quadrada. Por isso te chamam de quadrado. E lá não tem hospital, lá não tem enfermidade, lá não tem cemitério, lá não tem relógio, lá não tem noite, lá não tem peste, lá não tem demônios. Lá tem anjos, arcanjos, serufins, querubins. Lá tem o Senhor assentado no trono. E lá tem um povo dizendo glória a Deus e aleluia para todos sempre. Quem vai morar nesse lugar nesta noite? Fique preparado, como se ele tivesse que voltar esta noite, como se ele voltasse ao amanhecer do dia. Nós vamos para nossa casa e não sabemos se estaremos no culto amanhã à noite. Mas o que importa é que vamos tomar café com Jesus lá em cima amanhã de manhã. Amém? Amém? Crente não morre, crente muda de endereço. Sai daqui e vai morar na Nova Jerusalém. Põe sua Bíblia com carinho no banco.
Nós vamos orar ao Senhor. Se aproxime dessa pessoa que está do teu lado. Pegue na mão dessa pessoa e vamos orar. Pedir a Deus a sua bênção para o culto desta noite. Eu vim buscar uma palavra da parte de Deus. Eu sei que você também está precisando de uma palavra. Você está precisando ouvir a voz de Deus. E Ele tem uma mesa preparada para nós. Vamos abrir a nossa alma e nos alimentar nessa noite. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua casa. Somos tão falhos e tão pecadores, Senhor. Mas o Senhor abriu esta porta por sua misericórdia. Preparou este ambiente, este momento, para que o nosso culto chegasse ao trono da tua graça. Recebe o nosso culto esta noite. Vem se agradar de cada um de nós, Senhor. Vem perdoar os nossos pecados. Vem falar conosco de perto esta noite. É na unção do teu Espírito que nós pedimos a tua presença nesta noite. Passeia no meio desta casa. Visite os nossos irmãos que estão acamados, enfermos, ou no trabalho, ou impossibilitado de chegar à tua casa. Que a mesma unção que vai ser derramada aqui seja derramada ali onde eles estão, e o teu braço forte, a tua mão estendida os alcance nesta noite. Espírito de Deus, esta obra é tua, esta igreja é tua, nós pertencemos a ti. Faça aquilo que te agrada esta noite, mas não te esqueça, Senhor, derrama da tua unção sobre nós. Fala conosco esta noite, e que possamos voltar à nossa casa, Deus, renovados, cheios da tua unção, com nossa fé viva, Senhor, esperando tu voltar esta noite, esperando, Senhor, o céu se abrir e o nosso nome ouvirmos lá do céu. Oh, querido Espírito Santo, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós te agradecemos, e a igreja do Senhor diz amém. Antes de sentar, dê um abraço no teu irmão. Diga: nós viemos aqui para adorar a Deus esta noite. Nós viemos aqui para adorar a Deus esta noite. Aleluia. Vamos louvar a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Vamos convidar aqui Pastor Jairo, por favor. O Elias não está, né? Pastor Jairo, vamos louvar a Deus. 2 hinos da nossa harpa. Irmão, faz com que o teu louvor chegue lá em cima nessa noite. Louve a Deus com tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar então com alegria 193, né, pastor Sérgio? 193, abra a sua harpa. Você que está aqui para adorar a Deus, talvez você adentrou a este templo com a tua alma abatida, amargurada, mas você está no lugar certo. Descansa a tua alma no Senhor. Ele vai falar com você nesta noite. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Cedo minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma,
espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Aleluia! Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha o que ele diz assim, ó: irás em breve. Que coisa linda! As dores findas no dia alegre, aleluia, da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verá. Aleluia! Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A melhor notícia que pode ser ainda hoje, antes de encerrar este culto, a tua alma pode descansar no Senhor. Estaremos com Ele para sempre, o céu se abrirá, estaremos com o Senhor. Alegra a tua alma, regozije no Senhor, Ele está aqui para abençoar a sua vida. Oh glória, glória, glória. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, que maravilha, que maravilha! Quantos dessa noite têm essa esperança? Que daqui a pouco pode acontecer. Aleluia! A notícia mais certa que vai acontecer é que Jesus virá. Aleluia! 210, vamos cantar Fala, Fala Senhor nesta hora. Jesus já está falando conosco, irmão. Aleluia! Abra bem a sua boca, adore ao Senhor, e quando você está dizendo para Ele falar com você, Ele vai falar. Glória a Jesus. Aleluia, 210, fala, fala, Senhor, nesta hora. Aleluia, fala, fala, Senhor, nesta hora. Que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar,
saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz-me ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, Senhor, com a tua igreja nesta noite. Estamos aqui para ouvir a tua voz falando conosco. Eu tenho certeza que não sairemos daqui da forma que entramos, porque ao soar a tua voz no meio desta igreja, o nosso coração se alegra na tua presença. Fala, Senhor, pode falar conosco. Oh, bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia! Deus está aqui para falar conosco. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando, tem alguma professora aqui da classe das crianças? Se vai ter culto para crianças hoje, para as crianças? Já está tendo? Vai ter? Vai? Então, por favor, querida, chega aqui. As crianças que quiserem acompanhar a tia ali no culto, na sala, pode vir aqui à frente. Cadê as crianças? Eu estou vendo criança aí no banco. Vocês não querem ir para o culto? A tia tem uma história linda para contar. Isso, vem cá. Olha, tem gêmeas ali, olha que lindas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aguardar. Tem mais uns coleguinhas chegando ali. Eles vão criando ânimo. Né? Ó, o outro vem correndo. Olha que alegria. Coisa boa, né, irmãos? Criança. É por isso que eu quero ter 5 filhos. Isso, irmão, dá amém. Porque eu quero alcançar essa vitória. A irmã Odete está sorrindo. O pastor Silas está dizendo só. Filhos são bênçãos, irmãos. São heranças do Senhor. Amém. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar os pequenininhos aqui. Senhor meu Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida das crianças, sobre a vida das professoras, que vão ensinar a tua palavra numa linguagem especial para esses meninos e meninas. Guarda, protege e abençoa ali na sala. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Bom culto para vocês. Presta bastante atenção. Tá bom? Amém.
Quero chamar aqui a irmã Joyce, cantora Joyce. Por favor, querida, vem aqui cultuar ao Senhor com um dos seus hinos. E aproveitando esse louvor, presbítero irmão Josué, nós vamos ministrar agora a oferta. Vamos fazer a oferta agora. Os irmãos podem ofertar com alegria para a obra do Senhor. Oferte com alegria, irmãos. A obra de Deus não pode parar. Não é? Os irmãos sabem das despesas que tem a igreja, o departamento da obra missionária. Deus abençoe a igreja do Senhor, os irmãos que estão dizimando com alegria e ofertando para a obra missionária. Que você prospere a cada dia. E você que não é um dizimista, seja um dizimista na casa de Deus. Você que não é um ofertante, passe a ser um ofertante e vamos ganhar almas para Jesus. Irmã Joyce. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa noite. Aleluia. Bendito e santo é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Cante comigo assim. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia! Quem pode sentir a presença de Jesus neste lugar? Aleluia, é real a presença do nosso Senhor aqui. Aleluia. Ah, Jesus, eu Te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Derrama Teu poder sobre nós, Jesus. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo Tu sempre estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
tuas lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Aleluia. Quem sente a presença de Jesus aqui? A igreja fica em pé. Tem hinos que são como mensagens ao nosso coração. Você veio aqui para receber uma palavra de ensinamento, uma palavra de vitória para a tua vida. Mas só Deus para sondar o teu coração e saber da angústia da tua alma. Como foi cantado o hino da harpa aqui também. Porque te abates, ó alma, porque te afliges. Você que deseja uma oração, nós vamos franquear a oportunidade para você receber a oração aqui. Venha diante do altar. Talvez você não tenha nem palavras para expressar, mas o Espírito Santo de Deus sonda o teu coração e tem vitória para a tua vida. Tem esperança para esse problema. Tem solução para esse problema. E a solução está aqui no altar do Senhor. Aramnarabassúria mandaraha. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A gente percebeu alguns irmãos confirmando o hino cantado. Aleluia, alguns irmãos derramando lágrimas. O Espírito Santo sabe como trabalhar no meio do seu povo. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinha. Jesus caminha contigo. Alegra o teu coração. Já já vem uma palavra de Deus ao nosso encontro nessa noite. Você vai sair daqui renovado, abençoado. Talvez durante o dia foi uma guerra espiritual travada, o inimigo lançando seta ao teu coração, lançando acusação. Mas você está aqui para receber o perdão, a restauração, até a restituição de bênçãos que você perdeu. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Os obreiros já estão fazendo a imposição de mãos com o óleo da unção, o óleo sagrado. Receba a vitória, receba a virtude, receba perdão, receba alegria, receba ânimo, receba da parte de Deus. Oh meu Deus, nós oramos nessa noite. Nós nos alegramos porque estamos na tua casa, chamada casa de oração. E aqui estão os teus filhos, querendo cultuar a ti, querendo tributar ao Senhor honra, glória, louvor e adoração. Mas há momentos de angústia, há momentos de provação, há momentos que o inimigo acusa, aponta. Mas o Senhor é maior para dar vitória, para libertar, para liberar o perdão, a restauração. Regenera agora. Alegre esses corações agora para ouvirem a tua palavra com alegria, com regozijo, com ânimo. Fortalece agora.
Abençoa. Os teus servos estão fazendo a imposição de mãos. E na autoridade do nome do Senhor nós repreendemos toda a retaliação do inimigo. Toda seta, toda palavra maldita caia por terra. Todo espírito de enfermidade seja repreendido agora. Todo desânimo vai embora agora em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e alegra a alma, alegra o espírito, dá vitória e confirma nessa noite a bênção para o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Mais forte: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Volte ao seu assento, glorificando ao Senhor, cultuando ao Senhor com alegria. A vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tenha liberdade, irmão, para cultuar ao Senhor nessa noite. É culto de ensinamento. E à medida que a palavra for ministrada, sinta alegria para receber a palavra ao teu coração. Amém? Nós somos privilegiados por estar na casa de Deus. Amém? Com alegria vamos apresentar aqui os visitantes dessa noite. Irmã Raquel de Gaspar, Santa Catarina. Onde está a irmã Raquel? É levita na casa de Deus, mas não está sozinha, né? Tem mais pessoas. Fiquem em pé então os irmãos de Gaspar. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Temos também a visita do presbítero irmão Nelson Luiz Alves. Ele é da cidade de Sombrio, Santa Catarina. Aqui está a carteira dele, a credencial de presbítero, a carta de recomendação, assinada pelo pastor Aparício Pedroso, lá de Sombrio. Amém, querido. Deus abençoe. Temos a alegria também de receber o pastor José Benedito Teodoro, que vem com 2 cartas, bem recomendado, pelo pastor Sebastião Fernandes de Lima, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Plácido de Castro, Acre, e também a carta da Convenção Estadual de Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus no Acre, assinada pelo pastor Pedro Abreu de Lima, que é o 3º secretário da Convenção. Pastor José Benedito Teodoro, que é nosso missionário. Está aqui, eu vi ele sentado ali, estou procurando. Missionário, que alegria recebê-lo aqui. Veio para o congresso, né? Veio participar do 33º congresso. Glória a Deus. Deus abençoe. Está só? Veio só, né? Amém. Pastor Travasso colocou aqui toda a família Travasso Itajaí. Estão aí? Estão aí? Aonde? Olha lá, irmão. Levanta, por favor. Com alegria queremos receber vocês. Olha aí. O pastor Travasso está dizendo que tem alguns sentados. Toda a família Travasso de pé. Isso. Amém. Glória a Deus. Está feliz, né, pastor Travasso? Amém. Olha, ainda tem gente sentada. Que coisa, né? Alguns são tímidos, né? Desse lado direito aqui, tem mais alguém que nos visita? Desse lado direito. Ali, de pé, querido, de pé, por favor. Nós gostamos de receber nossos visitantes de pé para dar o destaque, receber com alegria. Vocês são da onde? Embaixada do Reino de Deus, Balneário. Pastor Maico Abud. Amém, querido. Glória a Deus, que maravilha. Deus abençoe a Embaixada do Reino, pastor Maico, nosso amigo do pastor Cizino, uma igreja abençoada. Tem mais alguém desse lado? Aqui de pé, da onde são? Navegantes, Santa Catarina, amém. Aqui cidade vizinha, cidade portuária. Lá atrás, quem é? Da onde são?
Da onde? Isso, irmão. Brusque. O pastor Jairo ficou feliz. E vocês aí? Ah, tudo de Brusque? Meu Deus, uma caravana. Maravilha. Tem mais alguém aqui desse lado? Não? Desse lado aqui então, do lado esquerdo, além dos irmãos de Gaspar, Pedro Paulo, né, nos visitando, ex-vereador, presidente da Câmara aqui de Camboriú. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Lá atrás, da onde, querido? É mineiro, ai. Amém. Trouxe queijo? Não. Tá devendo então, mano. Na próxima traga queijo. Como é que é, pastor Silas? Trouxe glória. Amém. É contribuinte dos Gideões? Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Receber os visitantes assim. Vamos de pé, toda a igreja. Vamos dar uma saudação de bem-vinda a esses irmãos. Né? Daqui para frente vai começar a aparecer aí os contribuintes dos Gideões que já estão vindo para o congresso. Pastor Gerpe, capricha aqui na saudação de bem-vindo, pastor Gerpe. O senhor como nosso missionário, como obreiro aqui, capricha. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Vamos saudar os nossos visitantes. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais alguém. Deus abençoe. Mais ou menos. Aleluia. Não, faltou só o amém só. Amém? Dá para saudar o visitante que você está perto dele? Dá uma saudação para ele, dá um abraço no visitante. Diga que ele é bem-vindo nesse lugar. Que Deus tem uma palavra. Não sente não, nós vamos receber o pregador dessa noite. O pregador dessa noite, a pedido do pastor Cisine, que estava aqui no pátio hoje à tarde, dando as ordens e está na escuta, na sintonia, está assistindo. Ele diz que não perde o movimento do culto, né? E amanhã à noite ele vai estar conosco no culto. Quem pode dar um glória a Deus? Ele prometeu que amanhã à noite, né? Ele falou assim, eu não sei, quem sabe eu não posso ficar muito de pé, mas eu falei assim, na hora que pegar o microfone não larga mais também, né? Está com tanta vontade e fome de falar que não vai ser fácil, né? Missionário irmão Gilberto, vem cá por favor, a pedido do pastor Cisino, ele vai trazer uma palavra para nós esta noite, uma palavra de ensino, mas eu duvido que ele fale ensino, ele começa a correr dentro da igreja e tem que segurar para ele não sair da porta para fora, né? Mas a palavra vem do céu essa noite. Quem pode dizer amém? Seja bem-vindo, Deus te use esta noite. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, depois eu faço aqui os agradecimentos. Quem puder abrir a sua Bíblia, já que os irmãos estão de pé, no capítulo 9 do profeta Isaías, eu quero ler o versículo 6, muito conhecido com os irmãos, dos irmãos, que diz assim, capítulo 9, o versículo de número 6, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Cezino, pela sua recuperação, e louvo a Deus pelo convite, e Deus seja honrado, que Deus abençoe a vida do pastor Cezino, a vida do pastor Silas, evangelista Wesley. Obrigado, Deus abençoe pela consideração. Sei que é uma responsabilidade e quem está, digamos, quem pôs a mão no arado tem que estar disposto, né? Capítulo 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Podem-vos assentar, queridos. Entendendo que hoje, claro, é um culto de ensino, e é claro que não queremos de forma nenhuma fugir disso. E nos dias que nós estamos vivendo, nos bate uma preocupação muito grande, pelo fato de que, quando Jesus deixou a sua mensagem, ou quando ele veio,
Jesus se preocupou de instaurar ou de implantar o seu reino. Diz-nos Isaías que este menino que nos foi dado, este Jesus, estaria com um principado ou com um reinado, que este reinado é eterno. Então eu quero um pouco, na medida do possível, falar a respeito deste reino, do que é feito este reino, de como adentrar neste reino, como ele chegou até nós, por quê e para quê e como devemos entrar neste reino. A Bíblia nos mostra que quando Jesus, ou quando o precursor de Jesus, João Batista, pregando no deserto da Judeia, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos mostra, versículo 3, versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Verso 2. Quem trouxe Bíblia pode acompanhar, irmãos. É um culto de ensino, então às vezes, se você tiver dificuldade de me entender, você vai ler e compreende melhor, e assim você vai, digamos, assimilando melhor a palavra na sua vida, no seu coração. Até porque, de fato, quando se trata de ensino, o importante, muitas das vezes, eu já fui, como o pastor Cizinho uma certa vez disse, quando você for no campo, lá você não precisa dessa empolgação toda, você vai ter que chorar. E às vezes, irmãos, um pouco nós precisamos parar para a palavra. Precisamos não se preocupar com somente o movimento, mas com o movimento que a palavra faz dentro de nós, no coração, na alma, no espírito, para que sejamos transformados e venhamos fazer parte do reino. Então o versículo 2 diz assim: e ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O que Jesus, ou o que João Batista ministrava, era o arrependimento. Então, para nós, ou adentrarmos neste reino, estes princípios precisam existir, que é o do arrependimento. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, capítulo 3 de João, o versículo de número 3, Jesus disse a ele: Nicodemos, porque se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então é necessário que após o arrependimento, o homem tenha desejo de começar, ou de um novo nascimento, de ter um novo nascimento. O versículo de número 5 diz, a palavra de Deus em João, capítulo 5, ou capítulo 3, versículo 5 do Evangelho de João, Jesus falando a Nicodemos, ele continua dizendo a Nicodemos que ele deveria não somente nascer, mas o verso 5 diz assim, versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, diz a palavra de Deus, Jesus falando a Nicodemos, respondendo: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. Por que que, às vezes, por que que eu trago essa questão de reino? Porque nos dias que nós estamos observando, de certa forma, existe um pouco de desconsideração quanto ao reino de Deus, quanto ao rei que é Senhor e que é o soberano nesta casa e no reino de Deus. Muitas pessoas entendem que simplesmente eu faço parte de uma igreja, de um clube social, de uma denominação, de uma igreja, e estamos preocupados simplesmente com aquilo que vamos fazer e não com aquilo que somos. Muitas pessoas preocupadas com aquilo que eu faço. Eu me preocupo muito com aquilo que eu faço e não estou me preocupando com aquilo que eu sou no reino. Como eu represento esse reino. Como alguém me vê, se alguém realmente me vê como parte desse reino que é eterno. Será que nós estamos realmente vivendo como servos ou como, de fato, filhos de um rei que é soberano? De um rei que nos ensinou como viver?
Enquanto Jesus nos ensina, quando estava ele com os seus discípulos, Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 17, Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele dizia aos seus discípulos, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu compreendo que Jesus, quando pregava, nunca quis impressionar ninguém. Jesus era simples na sua mensagem. Eu fico encabulado quando alguém sobe no púlpito e quer trazer coisa difícil que ninguém sabe nem de onde vem. Deturpa totalmente a Bíblia, sendo que Jesus é simples, compreensível. Eu estava essa semana ouvindo e Jesus, o Espírito de Deus falou comigo. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Então, quando alguém fala que as ovelhas não reconhecem que é o bom pastor, é rejeitado. Quando alguém fala que não está segundo os princípios da Bíblia, não adianta, a igreja não vai receber, porque a igreja conhece a voz do seu mestre, do seu rei, do seu Senhor, que é eterno e é poderoso, e está aqui nesta noite. Oh, aleluia! Nós fazemos parte deste reino que Jesus é, o Rei, Senhor, poderoso. Capítulo 10 de Mateus, o verso 7. Jesus continua então a instruir aos seus discípulos, chamou os seus discípulos e lhes autorizou a ir pregar. Ele disse, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem. Preguem esta mensagem. Mensagem do reino. O reino não é terreno, é eterno. O reino não é daqui, é dos céus. Os súditos também vivem aqui, mas são de lá. Aleluia. Preguem esta mensagem. Versículo 7 continua: o reino do céu está próximo. Essa era a ordem de Jesus aos discípulos. E aí Jesus continua dizendo, porque se existe um reino, existe um rei, existe um costume, existe uma cultura, existem princípios, e eu observo que nesse reinado, olha só, Jesus diz, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, deem também de graça. Sabe o que eu entendo? Que se é um reino que vivemos, e se estamos dentro do reino de Deus, não precisa forçar ninguém para receber milagre. Jesus opera, porque isso já vem incluído no milagre da cultura desse reino, que esse rei se responsabiliza. Cultura. E quando se fala de cultura, nós sabemos que todo reino tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem os seus privilégios. E o que se trata disso? E quando Jesus diz aos discípulos para que eles preguem, incluído nisso da cultura do reino, existe Lucas capítulo 9, o versículo de número 12, ou melhor dizendo, capítulo 9, versículo de número 2, Jesus continua a ordenar os discípulos e a dizer-lhes que anunciem. Olha só, verso 9, vou ler o primeiro, diz assim, reunindo os 12, Jesus disse-lhes, lhe deu-lhes poder, autoridade para expulsar os demônios. O reino nos dá direito e autoridade, o rei, Senhor,
se nós estamos incluídos no reino, o Senhor, o Rei, nos dá a autoridade de expulsar demônios e curar as doenças, e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso está incluso no reino. No reino. Glória seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos, que Jesus nos escolheu para fazer parte desse reino? Porque sempre nós sabemos que alguém pode querer. Israel foi muito fascinado pela cultura dos, digamos assim, dos ímpios, pelas outras culturas. E foi de tal maneira que eles pediram um rei que dominasse sobre ele, porque eles estavam enamorados, gostavam, viam e quiseram, nós queremos um rei. O que Jesus faz com o seu reino na terra, com a igreja, e quer que nós sejamos, não é outra coisa, senão que vivamos a cultura do reino de Cristo. E nessa cultura existe linguagem, nessa cultura existe bons costumes, nessa cultura existe milagre, poder, unção e glória, louvado seja o nome do Senhor. E outros vão dizer, eu quero ser igual a deste reino. Aleluia. Lucas 11, verso 20 diz assim, 11 verso 20, versículo 19, vou comentar. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos entrarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então essas coisas acontecem e aconteceram e precisam acontecer porque elas estão inclusas no reino de Deus, dos chamados, dos escolhidos para que vivam o reino de Deus. Então existe essa cultura. E Jesus, quando veio, claro que ele chamou, e quando nós entendemos Jesus dizendo e fazendo o seu chamado, entendemos para quem seria, ou de quem é o reino de Deus de fato. Quem de fato entra, ou quem de fato está capacitado. Claro que pelos nossos méritos, nenhum de nós estaríamos ou estamos, mas Jesus disse quem seria, ou de quem seria o reino. Capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus escrevendo ou falando, ensinando os seus discípulos, ele diz, no capítulo de número 5, o versículo de número 3, ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando eu observo isso, Jesus disse em Mateus 11, 28, Jesus disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, encontrareis descanso para as vossas almas, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mas aí nos dias que nós estamos a viver, eu me questiono com algumas coisas e pergunto com quem tais estão aprendendo. Podem ser com qualquer um. Pode ser até com Che Guevara, com Lula, ou qualquer outro nome que alguém pode ser. Mas eu penso, menos com Jesus. Menos com Jesus. Porque Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Então quando o mundo olha e quando as pessoas veem e não vê isso na vida daqueles que fazem parte do reino, ele pode querer fazer parte de qualquer lugar, mas não representa o rei que é Senhor. Por isso nós devemos cuidar muito, irmãos. Nós somos carne, somos humanos, não estamos dizendo que aqui ninguém não erra. Nós devemos cuidar e deixar que o espírito deste rei
habite conosco. O que acontece muito é porque alguns acham que Deus tem funcionários, que esse reino é um reino de funcionários. E não acontece assim. Eu bato meu cartão na igreja 8 horas, vou para o culto, volto para casa, aí agora eu posso viver como eu quiser? Não. Ele é rei aqui, é rei na sua casa, é rei na rua, ele é Senhor aonde você for, porque ele habita com você na sua vida 24 horas. Ele está a todo tempo. De fato que Jesus disse, quando 2 de vós ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou no meio de vós. E quando eu estou sozinho, não está no meio. Ele tem que estar no meu coração, na minha vida, na minha vida. Aleluia. O fato que os discípulos não compreendiam era que achavam que Jesus veio para implantar um reino terreno. E aí houve uma questão, ou uma confusão entre os discípulos, que começaram a se perguntar. Capítulo 18, o versículo 3 a seguir, diz assim: e disse-lhe, eu lhes asseguro que a não ser que vocês convertam, se tornam como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quer dizer, os discípulos se perguntavam, Senhor, quando tu morreres, ou a mãe dos discípulos pediam que um sentasse-se à direita e outro à esquerda. E Jesus explicou para eles que não era assim. O reino tinha um outro costume, uma outra cultura, uma outra diretriz, uma outra visão. Nós precisamos ter a visão de reino de Deus e não ter a visão de uma igreja como simplesmente uma empresa, onde eu pico o meu cartão, entrego as minhas ofertas, os meus dízimos, e acho que dali eu posso ter o direito de cobrar alguma coisa. Não posso cobrar, porque a Bíblia de Deus diz, lá em capítulo 5, em verso 8 de Romanos, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho amado por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele já pagou o preço. Então tudo que você faz, querido, tudo que eu faço, eu não posso fazer achando que tenho mérito ou direito algum de Deus, porque Ele é o único que pode ser glorificado e honrado pelas nossas vidas. Então ela sei. E no geral, nós ganhamos privilégio, sabe por quê? Ao fazer parte do reino, claro que nós temos privilégio de viver da cultura, e nas revelações, mas Mateus capítulo 13, o versículo 13, o capítulo 13, o versículo 11, fala-nos assim, e ele respondeu, capítulo 13 de Mateus, verso 11, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Veja que privilégio nós temos. Você lê a Bíblia, você consegue discernir, você dorme, Deus te revela. Você sobe no púlpito desse, às vezes você nem sabe nem falar, mas Jesus te dá palavras de sabedoria. Você não conseguia muitas das vezes nem olhar para cima, porque de fato, irmãos, quando eu não conhecia Jesus, eu achava que alguém poderia ser, eu achava que alguém era melhor que eu ou superior a mim. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que Jesus nos nivela a um nível só. Seja ele doutor ou seja ele mendigo, mas Jesus nivela o homem num nível só. Só a ele nós olhamos assim, para cima. Só ele. Só ele. Infelizmente, existe alguns que querem tomar isso para si, e é o princípio da queda.
começam a cair quando acham que são bons demais e que acham que eles não dependem mais do rei, que é Jesus, e acham que podem, até muitas das vezes, usar a palavra desse rei para manobrar as suas coisas ou seus costumes pervertidos. E aí daqui a pouco se ouve: por que fulano caiu? Porque deixou de olhar para o rei, escolheu a Mamon, escolheu esse reino da terra, e não o reino que é espiritual, que a igreja vive. Então nós entendemos que a nós é revelado, que aos cristãos, Marcos capítulo 4, verso 11, Jesus fala novamente a respeito do privilégio que temos de sermos agraciados por isso. Disse assim Jesus aos seus discípulos, e ele lhe disse: a vocês foi dado os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é lhe dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entenda. Então veja por que muitas das vezes a pessoa ouve, vê e não entende. E você nem é tão, digamos assim, às vezes para o mundo inteligente, como eles dizem, ou sábio, mas você compreende exatamente aquilo que Deus está falando, os sinais dos tempos. Jesus está voltando, o que está acontecendo? As pessoas estão se perguntando por que isso, mas aí o cristão sabe: Jesus está voltando, o rei está voltando buscar o seu povo, a igreja está se preparando. Por isso que nós precisamos nos agarrar à mensagem desse reino. E aí eu me preocupo, sabe por quê? Porque todos os dias eu vejo algumas ou pessoas que entram e saem, mas quando você observa, ele está tão alheio ao que é o reino de Deus, está tão alheio ao que é morar nos céus, está tão alheio o que é arrebatamento, o que é a volta de Jesus, o que é batismo no Espírito Santo, o que é falar em línguas estranhas, o que é profetizar. Tudo isso, se não tivermos o cuidado, nós começamos a querer fazer o nosso reino aqui mesmo, querer fazer os nossos pequenos palácios por aqui mesmo, e aqui nós vamos sendo engodados se não tivermos cuidado. Isso é o risco que nós podemos ou corremos. Por isso Jesus disse que nós devemos cuidar, porque o reino de Deus, ele não vem com aparência. Por que não vem com aparência? Vamos ler Lucas 17, versículo 20. O Senhor Jesus, quando se trata da questão de aparência, nós temos, digamos, muitas das vezes, a tendência, e se não tivermos cuidado, querer mostrar que às vezes somos alguma coisa. Eu sei, eu faço. Versículo 20 do capítulo 17 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Quando se trata na questão de aparência, eu volto capítulo 4 de Mateus. Algumas coisas ali que nós devemos cuidar, porque Jesus foi tentado, quando Satanás chega para ele e diz, olha, porque Jesus sentiu fome, e o inimigo vai tentar realmente onde está a nossa fraqueza. Tem gente que tem fraqueza e é egocêntrico, e gosta de ser bajulado, e gosta de levar tapinha nas costas, e gosta disso e daquilo, e gosta de alguém e tudo. Então o inimigo vai tentar justamente nisso, e gosta, rapaz, mas tu pregou, mas que bom, e tal, aí já se enche. Mas que mensagem, quebrou nada.
Quebrou o quê? Aí já se enche, já acha que já é o bambambam da história. Porque deu uma palavrinha de 15 minutos e tal. Jesus pregou 3 anos, nunca disse eu sou o maior pregador. E podia ter dito isso, porque ele é. Aí alguém pode ser tentado nessa questão. Quando o Satanás primeiro tenta ele, diz: olha, tu está com fome. E Jesus estava com fome. Manda que estas pedras, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se Jesus fosse egocêntrico, ele dizia: rapaz, eu sou mesmo Filho de Deus. Então pedras, vira pão agora porque eu quero mostrar que eu sou Filho de Deus. Novamente Jesus não fez isso. Aí o Satanás olha para ele. Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o inimigo não ficou satisfeito. Espera aí, na fome eu não consegui vencer ele, né? Vou para outra área. Talvez na fome eu não consegui, mas vamos ver se ele quer receber uma glória, né? Talvez ele quer receber glória, né? Quer ser honrado. E aí Jesus disse: olha, o Satanás disse: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu realmente é Filho de Deus, levou ao pináculo, aos lugares altos, disse: olha, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos se dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropece em pedra alguma. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. E aí ele diz que não faria porque não tentaria o Senhor teu Deus. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitas das vezes alguém acha que Deus precisa provar, fazer alguma coisa para provar que Ele é Deus. Se Jesus fazer, eu acredito que Ele é Deus. Se Ele não fazer, eu acredito do mesmo jeito. Jesus não quis fazer dizendo: eu vou te provar que eu sou. Tem gente que às vezes usa certa esperança: e se Deus não fazer, eu vou rasgar essa Bíblia. Olha, quem é que manda? Quem é o rei? Quem é o Senhor? Rasgar a Bíblia para quê? Deus não está obrigado a fazer nada para ninguém. Deus não é obrigado a fazer nada para mim. Mas a misericórdia dele nos alcança. E a causa de nós não sermos consumidos, e a causa de nós estarmos aqui nesta noite, e a razão dele te abençoar, porque a misericórdia dele está sobre mim, sobre a tua vida. Por isso ele faz. E um princípio do reino de Deus é a misericórdia, irmãos. Porque também me questionando a respeito disso, uma noite dessa, eu digo: meu Deus, assim, assado, Senhor. E aí o Senhor me levou no capítulo 5 de Mateus, versículo 7, e lá diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Deixe que alguém veja isso na sua vida. Você amar o seu próximo, sentir misericórdia do seu irmão, do seu próximo. Isso é o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não vem com aparência. Porque Jesus, até porque nós não precisamos, digamos, mostrar, ou o reino de Deus, ele é simples. Eu acho interessante é que muitas das vezes nós nos questionamos muito, principalmente quando saímos e vamos ao campo missionário. Existe uma cobrança muito grande, porque você prega, você visita, você fala, e aí as pessoas às vezes não se convertem. Digo: meu Deus, parece que eu estou fazendo a coisa errada, não está certo. E aí eu penso, aí às vezes Jesus consola com a gente e diz: mas quem disse que eu sou obrigado a fazer alguma coisa? A ter que fazer, porque quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem faz o milagre é Ele. E aí eu vejo João Batista na Bíblia, diz que ele não fez nenhum milagre, mas teve um monte de pessoas que acreditaram na sua palavra. A questão é que tem muita gente que não dá ouvidos à voz de Deus de fato. Então o reino de Deus, ele não precisa, digamos, simplesmente aparente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, porque no capítulo 4, verso 20, ele diz assim: porque o reino de Deus, ele não vem com aparência ou com palavras, não consiste em palavras, mas em virtude. O que quer dizer isso? Ele não consiste em palavras, não consiste na questão de sabedoria,
pelo fato de que a cultura em que ele vivia era uma cultura de sabedoria. Os gregos buscavam sabedoria e outras e tantas coisas, viviam no meio de pessoas cultas. Então ele diz, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E aí ele no capítulo 1 de Romanos, o verso 19, ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho. Aí ele diz, pois é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. É isso que o evangelho é, poder de Deus para transformar vidas. E é essa transformação que precisamos nestes dias para estar incluído no reino. Não um reino que eu quero viver de qualquer jeito. Não um reino que eu faço, que eu aconteça o que eu quero. Não, mas um reino que existe princípios. Que existe obediência. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz. Justiça e paz. Você quer ver onde eu não vejo o reino de Deus? Quando eu vejo alguém que usa de injustiça com seu próximo. Quando eu vejo alguém que tem negócios e usa balanças enganosas. Eu sempre falo, e falava lá com os meus irmãos na congregação onde eu trabalhava, ou com os colegas que às vezes tinham negócio, e tinha alguns que às vezes eu observava alguns irmãos que negociavam, e eu disse, olha, cuidado. E quando fazer negócio comigo, não pense que queira me enganar, porque eu não estou nem aí se você quiser me enganar. Mas se você usar balança enganosa, Deus é justo, está vendo? O reino de Deus tem princípios, é justo. Então não existe esse que... E ele vê todas as coisas. Então o reino de Deus, primeiramente, paz e justiça. Isso é o reino de Deus. Ser justo. Então, na questão, então o reino de Deus, vamos já caminhar para encerrarmos. Então o reino de Deus, ele está aberto. Ou Jesus conquistou para nós. Mas nós queremos observar também quem não vai entrar ou como não entramos nesse reino. Inclusive eu vou pedir, se alguém conseguir ler para mim. Alguém abre a sua Bíblia no capítulo 6 de 1 aos Coríntios. E outro ler para mim no capítulo 5 e o versículo 21 de Gálatas. Primeiro ler, alguém poderia ler para mim o capítulo 6 de 1 aos Coríntios, verso 9 e 10? Amém. Alguém encontrou Gálatas 5 e 21? Pode ler, por favor? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Poxa. Lavar a ser. Então nós ouvimos aqui, irmãos, que os que cometem tais coisas não podem entrar. Existe isso no nosso meio? Se existe, ou se alguém está enquadrado nisso, hoje é o dia, agora é a hora de mudar de reino. Sabe por quê? Jesus conta uma parábola
E ele fala que o Senhor, que o rei convidou todo mundo para a festa das bodas do seu filho. E quando Jesus está falando, ele diz, olha, e pegaram e os convidados que eram convidados não foram. Mas ele dá outra ordem aos seus servos, diz, pega todos que estão nas encruzilhadas, nas ruas e traz para a festa, para que tenha alguém na festa. E quando estão na festa, diz a palavra de Deus, Jesus fala que então o Senhor da festa vê alguém que não está com vestes adequadas para aquela festa. Eu questionei com uma certa vez com Jesus, disse, mas Senhor, como é que pode? Aí eu entendendo que a festa no reino era as bodas do Cordeiro, eu disse, mas como é que pode? Se ele entrou no reino, se ele foi para o céu, como é que ele está no céu? Aí eu entendi, Jesus me deu uma luz, espera aí, o reino é a igreja, os convidados é os meus servos, e quem não está com vestes nupciais é aqueles que não se santificaram, estavam com uma veste que não era de igual modo. Por isso que a Bíblia diz, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para limpar a tua alma, para te livrar do reino do mal, para libertar a tua vida. Oh, glória a Jesus, porque as mãos do Senhor estão estendidas para salvar nesta noite, para te dar vida, para te tirar do buraco. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser caminhos de vida, de mundo, mas o final deles é a morte. Versículo 5 de Efésios, do capítulo 5, diz assim, a palavra de Deus nos diz assim, o versículo 4 a seguir diz assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que não são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Verso 5, porque vocês podem estar certos disto, que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu não preciso enfeitar isso aqui, irmãos. É a palavra de Deus. E o que falta nos nossos púlpitos, nossos congressos, é Bíblia, é palavra que transforma, que muda. Quantas das vezes eu não sentei num banco esperando, e aí Deus falou comigo, aí Deus disse, tu precisa mudar. Eu fui para casa remoando a palavra e disse, eu tenho que mudar, eu preciso ser melhor, por isso eu não entro nesse reino, eu não faço parte desse reino. E é a palavra que transforma, que liberta. Nós fomos libertos dos reinos. Vou encerrar. Antes de encerrar, vou ler. Nós devemos andar com dignidade, ou como digno deste reino. Quem puder ler para mim, 1 Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Um outro abre no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Por favor, para nós encerrarmos que a minha... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. E o outro abre em 2 Tessalonicenses 1 e 5, por favor. Quem encontrar pode ler, em voz. Então nós devemos viver como dignos, irmãos. Uma das coisas de princípio de Deus, da palavra de Deus, é viver com dignidade. Aquilo que Jesus nos deu. Capítulo de número 1, versículo 5 de 2 Tessalonicenses, alguém encontrou? 2 Tessalonicenses 1 e 5. Por favor, alguém encontrou? Dê em voz audível, por favor, querido. Então nós devemos viver com dignidade. Dignidade é ter princípios.
Alguém que é digno não se vende. Não se vende. Por pouco ou por muito. Não tem preço. Não tem preço. Por isso que, como missionário, às vezes alguém pode até dizer, missionário, quanto é que nós te pagamos? Se for me perguntar ou fazer esse tipo de pergunta para mim, eu digo, não me paga, porque não tem preço aquilo que eu prego. Tem valor, mas não tem preço. Tem valor, e esse valor excede o ouro, a prata. Esse valor é do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Oh, glória. Uramango narahash uregamahas. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim andemos a Deus, andemos de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Uramai goure hashure bakala hasei. Uramahash kawaramahas. Para encerrar, eu vou ler Salmos de número 15. Vou ler nessa tradução, que ela é mais simples. Aleluia. Nós devemos andar como dignos de um chamado para um reino de glória, para a eternidade, qual Cristo nos chamou. Salmo de número 15, e eu encerro aqui. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aleluia! Justiça, dignidade, sinceridade. Esses é quem vai herdar a eternidade com Cristo, porque Jesus está voltando. Acordemo-nos. Paulo diz assim: porque já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação já está mais perto do que quando aceitamos a fé. Fiquemos de pé, queridos. E eu passo o microfone, perdoe-me, em cima da hora. Eu gosto de você deixar um tempinho. Nós vamos orar nesta noite. Se alguém nesta noite deseja que nós oremos pela sua vida, que a palavra de Deus falou neste momento contigo, e você precisa fazer novamente uma aliança ou algo que você deseja fazer com Deus. Alguém que deseja aceitar Jesus, convidar primeiro. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguma pessoa amiga que deseja entregar a sua vida para Jesus? Jesus quer que você entenda que Ele te ama, e que você tem valor, e que você já foi resgatada na cruz. Tem alguém para receber Jesus nesta noite? Ou Jesus quer te receber nesta noite? E eu quero convidar, se alguém desejar vir à frente, fique à vontade. Alguém que deseja oração, que você talvez diga: Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nessa questão, eu preciso me enquadrar melhor neste reino. Sabe por quê, queridos? Muitas das vezes, quando a gente anda por aí, às vezes alguém diz: aquilo é da tua igreja, vai lá. E aí a gente vê que às vezes o princípio do reino fica envergonhado, alguns princípios. Se você quiser desejar, nós vamos orar. Sei que já foi orado, mas se fique à vontade. Até porque
Jesus te alcança aqui, te alcança lá. A palavra de Deus te alcança tanto aqui na frente como onde você estiver. E Jesus falou nesta noite. Jesus não fala para ausente, Jesus fala para quem está presente. E nós precisamos, meus irmãos, voltar a viver os princípios. Se precisar, como o irmão outro dia falou, aceitar Jesus de novo, faça isso no seu quarto. Jesus, eu preciso mudar. Eu não quero morrer sem a minha salvação. Eu não quero viver nessas práticas, eu não quero viver assim. Eu preciso sentir o teu Espírito em mim. Aleluia! Nós vamos orar. Senhor Deus, eu sei que esta é a tua palavra. Eu sei que ela pode, Senhor, fazer o efeito, porque eu sei, meu Deus, que ela é apta a discernir intenções do coração, a ir além de juntas e medulas, Senhor. Deus, a tua palavra, ela pode transformar, curar, libertar, Senhor, fazer de nós novas pessoas, Senhor, renovadas, mudadas. E é nesta noite, Senhor, é o desejo, Deus, do meu coração, é ver pessoas transformadas, libertas pelo poder da tua palavra, pela unção e graça do teu Espírito Santo. Deus, pessoas que vivam em sinceridade, com justiça, amando o seu irmão, o seu próximo, e possam estar preparados, que ao ecoar da trombeta, Jesus, nós estejamos prontos a subir nos ares e dizermos: Senhor, para sempre estarmos contigo. Oh Deus, prepara-nos, nos ajuda, Senhor, revela-nos a tua vontade a cada dia, revela-nos a tua vontade, não nos deixe cair, Senhor, nos laços do diabo, não nos deixe, Senhor, cair nas mentiras engodadas do inimigo, mas nos faz vencedores, porque eu creio que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Os irmãos podem dizer amém pela palavra? Amém. Deus abençoe o missionário Gilberto, Deus continue te usando, maravilha. Assim em pé, irmãos, como estamos, eu passo a ler aqui a listagem dos dizimistas e dos ofertantes da obra missionária, e o pastor Cláudio Stumpf vai fazer a oração abençoando a vida dos irmãos. Irmão Adiel Rodrigues Cruz, Maria Onete Bastos, Nelma Erne Espíndola, presbítero Pedro Lima Espíndola, Lucilene Mafra Rocha, Jairo Valdemar Rocha, Érico Martins, auxiliar Marco Aurélio dos Prazeres, Cíntia Caroline Silva dos Prazeres, diácono José Antônio de Souza, Maria Rosa Soares, Andresa Soares, Amantino Soares, Nilva da Silva Teixeira, Suelen de Castro Travasso, Valderi Antônio Coque, Nivaldo Nascimento da Conceição, nosso presbítero, Oséias Thompson, presbítero José Pedro Catarina, Cássia Carolina Correia Travasso e Elza Malfisa Silvério. Esses são os dizimistas, já podem vir à frente para receber a oração. Contribuintes da obra missionária: Elisandra Aparecida Padilha, Tiara Ju de Oliveira e Silva, Nilva da Silva Teixeira, Amantino Soares, Juraci Soares, Martins Maria Caroline de Souza, presbítero Nival do Nascimento da Conceição, João Vitor Padilha, Cláudio Roberto Bezerra, Dirce Modas, Maria Cardoso Padilha, Lucélia de Fátima Padilha, Heitor de Paula Silva, Cíntia Caroline dos Prazeres, Edson Renato de Borba, Ana Carolina Schlickman, Mateus Schlickman e família, Rian Berlado dos Reis, Marisa Cruz, Gustavo Nunes Silíssima e Manuel de Borba, Yasmin Louise Mafra Borba, Nicolas Gabriel Mafra Rocha. São os dizimistas e contribuintes da noite de hoje. Pastor Cláudio já vai orar e nós avisamos aos amados irmãos que estão aqui no templo que assim que for dada a bênção apostólica, nós temos 1 hora de oração em favor do congresso, 33º Congresso dos Gideões. Amém? E também amanhã
Pela manhã, escola bíblica dominical. À tarde, a partir da 30h, programa Voz Missionária. E a partir das 19h, a banda de música toca a peça para o grande culto da família no pavilhão. Pastor Cláudio orando. Oramos então, vamos apresentar estes nomes ao Senhor para que Deus os abençoe com as promessas da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua presença em favor de cada um destes, Senhor, que tem contribuído com a obra missionária, que tem separado o dízimo, Senhor. Que a bênção, segundo a Tua palavra, as janelas do céu se abrem, Senhor. A bênção de paz, saúde, prosperidade, vitória, alegria de viver, sentimento de consciência tranquila por cumprir, Senhor, com os deveres da Tua obra. Assim seja a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua presença para com todos estes, Senhor nosso Deus, em todos os sentidos de suas vidas. Também leva, Senhor, agora o povo para suas casas, em paz, em segurança. Dá uma noite tranquila, Senhor nosso Deus, que a Tua bênção acompanhe a todos. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor Cláudio. Estenda as mãos assim. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: se Deus é por nós, abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão. Se você deseja orar conosco até as 21h30, 22h30, perdão, ou então a partir da meia-noite estamos aqui. Da meia-noite em diante, a porta lateral estará aberta para receber você para oração até 3, 4 horas da manhã, como você desejar. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, e amanhã Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã.